Bom, prosseguindo aí a correção da lista de exercícios de fixação 1 do segundo bimestre, vamos corrigir agora a questão 3. A questão 3 é simplesmente para descobrir quais desses números são divisíveis por 2. Para isso, eu necessito apenas olhar, como nós já vimos, para o algarismo das unidades do número. Então, o número A, para saber se ele é ou não divisível por 2, eu só preciso saber se o algarismo das unidades é um número divisível por 2. E quais são os números de um algarismo que são divisíveis por 2? Né? São números pares, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então pronto, quais desses números são divisíveis por 2? Vamos lá. Esse primeiro, né? Porque isso aqui é divisível por 2, então vou marcar aqui. O número A. O número B também, porque termina em 0. O número C, porque termina em 0, e 0 é par, divisível por 2. O item D, o número D, não é divisível por 2, porque o algarismo das unidades não é par. O número E é divisível por 2, porque o algarismo das unidades é par. E também o número F. Esses são os números divisíveis por 2. Questão 4 é: quais dos números da questão anterior são divisíveis por 4? E aí eu vou colocar os números aqui do lado para a gente lembrar. Então, quais desses números são divisíveis por 4? Então, de novo, não vamos provar aqui, não é o objetivo dessa aula. Nós discutimos durante as aulas por que esses critérios funcionam. Nosso objetivo aqui é simplesmente aplicar aqueles critérios que nós já sabemos que funcionam. Então, nós vimos que para um número ser divisível por 4, eu preciso apenas olhar para os dois últimos algarismos. Por quê? Porque o 4 é uma potência de 2. O número 4 lembra, 4 é igual a 2 elevado a 2. Então, eu preciso apenas olhar para os dois últimos algarismos, o número formado pelos dois últimos algarismos, e verificar se esse número é divisível por 4. Vamos lá. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho o número 20. 20 é divisível por 4, porque 4 vezes 5 é 20. Então, o número A é divisível por 4. O número B, 50. Será que 50 é divisível por 4? Não, né? Se você tentar dividir 50 por 4, não vai funcionar. Lembra? 50 é 5 vezes 10. E o 10 é 5 vezes 2. Então, isso aqui é o 50. Quando você decompõe o 50 em um produto de fatores primos, o 5 aparece duas vezes e o 2 aparece uma vez. Por outro lado, o 4 é 2 vezes 2. Como para obter 4 você precisaria de dois fatores iguais a 2, e no 50 só tem 1, não é possível dividir 50 por 4. Portanto, 50 não é divisível o 50 não é divisível por 4 e, portanto, o B, esse número todinho, não é divisível por 4. O item C, será que é divisível por 4? Sim, né? O número formado pelos dois últimos algarismos é 0. E 0 é divisível por todo número, portanto, o número B também é divisível por 4. O número C, né? O B a gente viu que não é. C. O número D, será que isso é divisível por 4? Não, né? Porque o número formado pelos dois últimos algarismos é 75. Como 75 não é divisível nem por 2, se ele não for divisível por 2, não vai ser divisível por 4. Né? Por quê? Porque 2 é um divisor de 4. 4 é 2 vezes 2. Então, qualquer número que seja divisível por 4 tem que ser divisível por 2. Não sendo divisível por 2, não pode ser divisível por 4. Então, o número D não é divisível por 4. O número E, será que ele é divisível por 4? Olha apenas para os dois últimos algarismos. Como o número formado pelos dois últimos algarismos é o número 44, e 44 é 4 vezes 11, e, portanto, é divisível por 4. Como 44 é divisível por 4, então o número E inteirinho é divisível por 4. E, por fim, o F, o número formado pelos dois últimos algarismos, é 0. Então, 0 é divisível por 4, portanto, o número F também é divisível por 4. Tá bom? Agora, critério de divisibilidade por 8. Quais desses números aqui são divisíveis por 8? Lembra? O 8 é 2 elevado a 3. Nós vimos que potências de 2 com expoente 3, ou seja, o 8, eu só preciso olhar para o número formado pelos três últimos algarismos. Então, para saber se o número é divisível por 8, basta olhar para o número formado pelos três últimos algarismos. Vamos olhar aqui. O primeiro número que aparece é o 320. Será que 320 é divisível por 8? Vamos fazer essa continha rapidinho.
Se você tiver certeza que é, já pode fazer direto a conta. Caso contrário, vamos fazer um teste aqui. 320. Para saber se é divisível por 8, eu vou usar... Claro, você tem uma alternativa, é tomar o número 320 e dividir por 8 normalmente. Tá? Eu acho que não é difícil fazer essa conta, é bem fácil, mas eu quero treinar você, testar, ou seja, treinar mesmo, a ideia de usar o teorema fundamental da aritmética para descobrir divisores. Então, vamos lá. 320 é 32 vezes 10. Lembrando que você pode decompor esse número em um produto de fatores primos usando aquela decomposição usual, né? Aquela de divisão sucessiva, vai dividindo por 5, por 2, por 3, enfim. Não importa a ordem, você pode ir dividindo e anotando os resultados. Mas como o número termina em zero, é muito fácil. 32 vezes 10. Fica fácil, né? 32, se você lembra da tabuada, é 4 vezes 8, né? Ou seja, então você pode fazer assim, ó, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2, 32. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 vai aparecer aqui 5 vezes. Né? 32 é 2 vezes 2, 5 vezes. E o 10 é 2 vezes 5. Conclusão, 320 é 2 elevado a 6 vezes 5. Será que esse número aqui é divisível por 8? Para ser divisível por 8, lembra, o fator 2 deve aparecer 3 vezes. Mas aqui ele aparece 6 vezes. Então, tranquilo, isso aqui é divisível por 8. Né? Na verdade, se você quiser saber até o resultado da divisão, dá para saber, né? Ó, o 2 vai aparecer 6 vezes, né? Então, eu posso escrever assim, ele vai aparecer 3 vezes, depois mais 3 vezes, e aqui está o 5. Pronto, esse aqui é o 8. 2 elevado a 3 é 8. Então, isso aqui é 8. 8 vezes quem? 8 vezes o que sobrar, né? Dá 320. 2 elevado a 3 é 8 de novo. 8 vezes 5 é 40. Portanto, 40 vezes 8 é 320. Claro, você poderia ter feito essa conta mentalmente também. Tem muita gente que faz, 4 vezes 8 é 32 e tal. Funciona. Mas eu só estou colocando essa coisa, apesar de ser bastante simples, simplesmente para ilustrar essa ideia de que, para você descobrir divisores, basta decompor o número em um produto de fatores primos. É uma maneira bastante simples. Mas você poderia ter feito a divisão direta, enfim, você pode fazer do jeito que você achar mais simples. Fato é que 320 é divisível por 8. Portanto, o número A é divisível por 8. Então, vamos anotar aqui na nossa correção. O número A é um número divisível por 8. O número B. O número B é 450. E eu vou usar a mesma técnica. 450 é 45 vezes 10. Bom, 45 é 9 vezes 5. E o 10 é... Vou colocar o 10 por enquanto. O 9 é 3 vezes 3. Aí tem esse 5. E o 10 é 5 vezes 2. Bom, para ser divisível por 8, o fator 2 deve aparecer 3 vezes. Mas repara que na decomposição do 450, o fator 2 aparece apenas uma vez. Então, eu não tenho como achar um 8 aqui. Portanto, esse número aqui não é divisível por 8, porque o 450 não é divisível por 8. O 800 é divisível por 8, e aqui não precisa fazer conta, né? 800 é 8 vezes 100. Portanto, como o 800 é divisível por 8, o número C é divisível por 8. Então, C também é divisível por 8. O número D, 375, é divisível por 8? Não, né? Porque como 8 é 4 vezes 2 e 375 não é divisível por 2, ele não pode ser divisível por 8. Se fosse divisível por 8, seria também divisível por 2. Então não precisa fazer conta, o D não é. 444, será que é divisível por 8? Esse nós vamos testar também. 444, esse aqui é fácil, né? 4 vezes 111, dá 444. Pronto. O 4 é 2 vezes 2 vezes 111. 111 eu sei que é divisível por 3, né? Obviamente, porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, esse é divisível por 3. Mas o fato é, esse número aqui não é divisível por 2. E se eu continuar fatorando o 111, eu tenho certeza que eu não vou achar um fator 2 aqui. Por quê? Porque ele não é divisível por 2. Ele não é par. Se ele não é divisível por 2, quando você fatorar ele, escrever, decompor em um produto de fatores primos, o fator 2 não vai aparecer na decomposição do 111. Como o fator 2 não vai aparecer na decomposição do 111, porque ele não é divisível por 2, né? Se o 2 aparecesse aqui, ele seria divisível por 2. Como o fator 2 não aparece aqui, esse número não é divisível. Como ele não é divisível por 2, o fator 2 não vai aparecer na decomposição
do 111, um produto de fatores primos. Portanto, o 444 terá apenas dois fatores iguais a 2. Como para ser divisível por 8 eu preciso, né, de 3 fatores iguais a 2, então esse número não é divisível por 8. Se você ficou na dúvida, decomponha o 111 aí em casa em um produto de fatores primos e veja se o 2 aparece. Ele não vai aparecer porque esse número não é divisível por 2. Né? Sei que eu repeti muitas vezes, mas é para, enfim, faz parte, né? Repetir muitas vezes é mais fácil de você fixar na sua memória. Então, como o 444 não é divisível por 8, esse número não é divisível por 8. Então, repara que ele é divisível por 4, mas não é divisível por 8. Bom, e por fim, esse aqui termina em 3 zeros, né? Como 0 é divisível por 8, né? O número formado pelos 3 últimos algarismos é 0. Como 0 é divisível por 8, então o número f é divisível por 8. Então, o f também é divisível por 8. Pronto. Então, esses 3 números são divisíveis por 8. Agora, quais desses números são divisíveis por 5? Nós sabemos que o critério de divisibilidade por 5 é tranquilo. É simplesmente olhar para o algarismo das unidades e ver se o algarismo das unidades é divisível por 5 ou é múltiplo de 5. Né? Mas o número de um algarismo divisível por 5 são 0 e 5. Então, basta olhar para todos esses números e ver quais deles terminam em 0 ou 5. Então, esse é muito fácil, critério de divisibilidade por 5. O número A termina em 0, é divisível por 5. O B termina em 0, é divisível por 5. O C termina em 0, é divisível por 5. O D termina em 5, é divisível por 5. O E não termina nem em 0 nem em 5, então não é divisível por 5. E o F termina em 0, é divisível por 5. Muito fácil. O critério de divisibilidade por 25, né, lembra, é uma potência de 5. Potências de 2 e potências de 5, basta olhar para os números, para os últimos algarismos, dependendo do expoente da potência. Então, o 25 é 5 elevado a 2. Então, basta olhar para os dois últimos algarismos. É semelhante ao do potência de 2 e potência de 5, o critério é parecido. Né? Bom, então eu só preciso olhar para os dois últimos, o número formado pelos dois últimos algarismos e verificar se esse número é ou não divisível por 25. O 20 não é divisível por 25. Na verdade, 20 é menor do que 25, não tem como ser divisível por 25, então o A não é divisível por 25. O número B é 50. 50 é divisível por 25, porque 2 vezes 25 é 50. Então, o B também é divisível por 25. Quer dizer, então começa aqui o primeiro. O 0, né? 0, 0 é divisível por 25, então o C também é divisível por 25. O D, 75, é 3 vezes 25. Então, 75 é divisível por 25. Portanto, o número D também é divisível por 25. 44 não é divisível por 25. Por quê? Porque o 44 não é divisível nem por 5, né? Se ele fosse divisível por 25, ele seria divisível por 5 também. Né? Tem que ter cuidado. O número pode ser divisível por 5 sem ser divisível por 25. Por exemplo, o 20. 20 é divisível por 5, mas não é divisível por 25. Mas se for divisível por 25, tem que ser divisível por 5. Porque 5 é um divisor de 25. Ou seja, 5 é 5, 25 é 5 vezes 5. Pronto, então a letra F, 0, 0, é obviamente dividido por 25, porque 0 é divisível por qualquer número. Portanto, o F também... Ué, eu estou fazendo do 125, me desculpem. Essa sequência é para cá, desculpem. Eu troquei aqui. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou apagar esse 1 aqui. Aqui vai ficar o 25, porque eu respondi para o 25. E aqui eu vou responder do 125, porque eu simplesmente troquei. Né? Aqui é 25, tá? Esses números são divisíveis por 25. O 125 eu vou fazer agora, porque eu me atrapalhei. Bom, para saber se o número é divisível por 125, o que você precisa fazer é muito parecido com o do 8, enfim. Ó, 125 é uma potência de 5. Isso é 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Portanto, para saber se o número é divisível por 125, basta você olhar para o número formado pelos 3 últimos algarismos e verificar se esse número é ou não divisível por 125. Então, o primeiro deles é o 320. Nós já decompomos o 320 em um produto de primos, né? Tá aqui, ó, 320. Eu escrevi ele como um produto de fatores primos. O fator 5 aparece apenas uma vez. E para ser divisível por 125, o fator 5 aparece 3 vezes. Então, esse primeiro, o 320, não é divisível por 125. Né?
porque o fator 5 aparece apenas uma vez na decomposição do 320. Então, não pode ser divisível por 125. O segundo número é o 450. O 450 nós também escrevemos ele como um produto de fatores primos. Aqui, ó. O fator 5 aparece exatamente 2 vezes. Como não aparece 3 vezes, eu não posso dividir por 125. Depois, o outro número é o 800. O 800 é 8 vezes 100. O 8 é 2 elevado a 3, e o 100 nós já vimos que é 10 vezes 10. Então, isso é 5 vezes 2 para o primeiro 10 e 5 vezes 2 para o segundo 10. Então, isso aqui é 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 8, 800. Repara que o fator 5 aparece apenas 2 vezes. Então, o 800 também não é divisível por 125, porque para ser divisível por 125, o fator 5 aparece 3 vezes. Muito bem. O próximo número aqui da nossa lista é o 375. 375, sim, é divisível por 125. 375 é 125 vezes 3. Claro, se você tiver essa dúvida, é só decompor um produto de primos ou então dividir direto, né? Mas eu acho que decompor um produto de primos talvez saia mais rápido, né? Enfim, você faça do jeito que você preferir. Mas o fato é que o número 375 é múltiplo de 125, portanto divisível por 125. E como o número formado pelos 3 últimos algarismos do número d é divisível por 125, então o número d é divisível por 125. Bom, o 444, nós escrevemos ele em algum momento como um produto de fatores primos, né? Aqui. É 2 vezes 2 vezes 111. O 111 eu não completei a decomposição, mas eu sei que o 111 não é divisível por 5. Então, o fator 5 não vai aparecer aqui. Como ele não aparece aqui e nem vai aparecer aqui, o fator 5 não aparece nenhuma vez na decomposição do 444. Portanto, esse número não é divisível por 125. Na verdade, bastava lembrar que ele não é divisível por 5. Como ele não é divisível por 5, ele não pode ser divisível por 125. E 125 é 5 vezes alguma coisa. Na verdade, 5 vezes 25. Por fim, temos o último número. O último número tem 3 zeros. 3 zeros é divisível. O zero é divisível por 125. Portanto, esse número também é divisível por 125. Então, o item F também é divisível por 125. Divisibilidade por 100 e por 1000 é bastante simples. Por quê? Para um número ser divisível por 100, se ele for divisível por 100, então, quando você fizer essas contas, vai aparecer 100 vezes alguma coisa, né? 100 vezes um outro número. Só que toda vez que você multiplica por 100, o número vai terminar com 2 zeros. E se o número terminar com 2 zeros, ele é 100 vezes, ele é múltiplo de 100. Portanto, para saber se o número é divisível por 100, basta saber se ele termina em 2 zeros. Eu pulei essa daqui que eu vou fazer em outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Então, o item G, quem é divisível por 100 aqui? O item C e o F. São os únicos que terminam em 2 zeros. E por 1000 a ideia é parecida. Toda vez que você multiplica o número por 1000, ele vai terminar em 3 zeros. E se ele termina em 3 zeros, ele é múltiplo de 1000. Portanto, para saber se o número é divisível por 1000, basta saber se ele termina ou não em 3 zeros. Então, aqui é só o número F. Beleza? Então, o item G nós vamos corrigir num outro vídeo para que esse aqui não fique tão longo.